Bom, bom dia a todos. Sou o professor Marcos, espero que vocês estejam todos bem. E vamos iniciar aqui a nossa matéria, que seria a desflorestação, que iríamos iniciar no terceiro período. Assim, este vídeo vai ficar no Teams, bem como no YouTube, para vocês poderem depois analisar e fazermos algumas tarefas que forem solicitadas. Pronto, vocês já tínhamos falado algumas coisas em relação à floresta. Pronto, a floresta mundial ela ocupa à volta de quase 40 milhões de quilómetros quadrados e sustenta mais de 1,5 milhão de pessoas e emprega 10 milhões em atividades de limpeza e de conservação da floresta. Por ano são produzidos em madeira 100 mil milhões de dólares, não é? Um bocadinho menos a nível de euros. Quase 50% da floresta mundial encontra-se em zonas equatoriais e tropicais, 9% na zona tropical e 11% nas zonas temperadas. Só 33% neste caso na zona fria do norte. Só? Não, até tem mais do que as próprias zonas temperadas. Pronto, as florestas temperadas do hemisfério norte estão a recuperar e a crescer neste momento. É essa a indicação que temos. E em relação às florestas equatoriais, elas estão a diminuir, especialmente devido à madeira tropical, que é bastante solicitada em relação à indústria dos imóveis, do imobiliário. Ou do mobiliário, neste caso. Pronto. Em relação a este mapa, vocês podem ver que existe já muito pouca floresta intacta. Em 2013 existem alguns focos. Em relação à perda acentuada da cobertura florestal de 2000 para 2013, como vocês veem, é bastante acentuada, não é? Tem ali bastante pontos sem nada. Voltando aqui um bocadinho atrás. Em relação às florestas, pronto, vocês já falámos nisto há algum tempo atrás, em relação à matéria da atmosfera. Pronto, elas produzem oxigênio, têm a capacidade de absorver grandes quantidades de dióxido de carbono, fornecem alimento e matérias-primas e um elevado número a um elevado número de atividades, não é? E fixam camadas superficiais dos solos, não é? Especialmente quando chove, não deixam que a chuva, digamos, leve esse solo através dos rios e através, digamos, de enxurradas. Contém também metade da biodiversidade da Terra e são os habitats com maior riqueza de espécies, não é? Como devem calcular, eles abrigam-se neste tipo de florestas mais densas. Aqui na Tailândia vocês têm o exemplo aqui dos elefantes. Não é? Depois, neste mapa, vocês conseguem ver aqui os países com maior área florestal, neste caso são o Canadá e a Rússia, não é? Com floresta boreal, com taiga e tundra. Já tínhamos falado disto também no sétimo ano, quando falámos aqui dos tipos de clima. Pronto, a floresta temperada dos Estados Unidos e da China também, através das caducifólias e coníferas de grande porte, tem uma densidade também elevada. A floresta úmida, neste caso do Brasil, da Amazónia e da Indonésia também. E depois temos a desflorestação aqui no Brasil, que todos nós ouvimos falar, especialmente nos incêndios e nesta floresta que está a ser dizimada, não só pelos incêndios, mas também para fins agrícolas, especialmente para a cultura de soja e para a criação de animais. Vocês têm aqui a evolução prevista da mancha florestal equatorial e tropical para 2100, né? Se repararem. Conseguimos perceber perfeitamente né, a floresta da Amazónia ela quase desaparece por completo, não é? E também no centro da África, né? E na parte da Indonésia, né? Que já está a desaparecer também. Depois vocês têm aqui as principais causas para a exploração de recursos florestais, né? Especialmente para a indústria e exportação, que não renova depois não garante a sua renovação a nível de espécies autóctones. Pronto, há uma abertura de espaços para cultivo e de pastagens também, como no Brasil, especialmente para a cultura de gado, não é?
uma, um caso interessante tem a ver com o que está a acontecer neste momento derivado ao coronavírus, que há muitos madeireiros que estão a aproveitar, digamos, a não fiscalização para o abate de árvores indiscriminadamente. Pronto, temos aqui a exploração de minas e pedreiras também, que acabam por fazer com que a floresta desapareça. Não é? Consumo de lenha e madeira como fonte de energia, especialmente nos países em desenvolvimento e pouco desenvolvidos, e a construção de barragens e estradas, não é? Como vêem nesta imagem, na Rússia, que dizimam uma área florestal enorme. Pronto, a destruição de floresta para a plantação de óleo de palma na Malásia, em Indonésia, é um dos exemplos maiores que nós temos estado a assistir, não é? Para a plantação depois de fazer da cultura da palma, do óleo de palma. As consequências, pois, são a destruição de habitats de animais e a redução de biodiversidade, progressiva degradação dos solos e consequente aumento do risco de desertificação. Como vocês conseguem visualizar aqui, os solos ficam completamente descobertos, não é? Não há nada depois que os retenha e que eles não vão com as próximas chuvas. Pronto, as alterações climáticas, pois são também outras das consequências, não é? Se as árvores aparecem, os níveis de dióxido de carbono também aumentam, não é? E o aumento do efeito de estufa, especialmente derivado ao albedo derivado também à não retenção de dióxido de carbono pela floresta. Pronto, em relação aqui à proteção dos grandes florestas, pode ser promovida também através de incentivos, não é? À reflorestação, proibição do comércio, certas espécies florestais para evitar o seu abate, especialmente as árvores que são árvores autóctones e centenárias, né? Muitas delas não existem em outros sítios. A implementação de sistemas de exploração sustentada de recursos florestais. Neste caso aqui, quando falamos aqui deste tipo de exploração sustentada de recursos florestais, tem a ver com atividades onde exista digamos, uma ligação entre o recurso que é retirado e a própria floresta, a própria madeira, mesmo a nível, digamos, quando são retirados, depois são voltados a florestar novamente novas áreas no mesmo sítio onde foi retirada as árvores. Isso aí sim é uma exploração que é sustentada. Aqui vocês têm a imagem da reflorestação de eucaliptos, que eu acho que não é muito, não é a imagem mais adequada, né? Os eucaliptos não são uma árvore autóctone do Brasil. Criação e ampliação de áreas protegidas para evitar que se abatam este tipo de árvores, e limpeza e vigilância das matas. Como vocês veem aqui, no caso aqui de Madrid, nós também temos em Portugal algumas torres de vigia para evitar que os incêndios, digamos, aconteçam especialmente na altura do verão. Pronto. Vocês têm aqui um exemplo dos incêndios florestais na Rússia, não é? Pronto, tem aqui a definição de fogo, é o resultado de uma reação química isotérmica, é a libertação do calor, e também é caracterizada pela produção de luz e sob o controle humano. O incêndio é o mesmo que o fogo, mas do ponto de vista químico, só que ocorre fora do controle humano e pode provocar prejuízos, não é? E há muitas vítimas mortais, como aconteceu em Portugal há pouco tempo atrás. Pronto, temos aqui um exemplo de um capista que está a fazer um incêndio, não é? Que às vezes ele descontrola-se, causas humanas, negligência, certas atividades agrícolas de silvicultura ou de lazer, né, ligadas à floresta, mas a própria limpeza das matas pode causar isso, daí que é de evitar essa limpeza no verão, intencionalmente, né, de origem criminosa, por motivações diversas, né, ou para a construção de casas, ou para a própria utilização de áreas para pastoreio. Naturais, queda de raios, ocorrência simultânea de temperaturas elevadas, né? Ausência de precipitação e fraca umidade relativa, neste caso é muito propenso para a existência de incêndios naturais.
Pronto, as áreas com maior suscetibilidade à ocorrência de incêndios florestais acontecem no clima tropical seco, não é? Em África, no clima mediterrâneo, onde temos aqui uma estação quente e seca, como no sul da Europa, na Califórnia e no sudeste da Austrália. Ambos têm clima mediterrâneo. As consequências, pois, é o desaparecimento de graves danos na cobertura vegetal, como vocês veem na imagem, em Portugal. Exposição de solos à erosão, sobretudo hídrico, em relação à água da chuva. Alterações de espécies nas espécies florestais, deixam de existir. E consequências também, redução da biodiversidade animal e vegetal, não é? Destruição de extensas de áreas florestais, podem ter efeitos negativos na economia local, não é? Deixam de produzir bens relacionados com as árvores que lá estavam. Formação de nuvens de fumo e de cinzas que poluem o ar e prejudicam a saúde, contribuindo também para o aumento do efeito de estufa. Esta é uma imagem aqui que vocês têm do incêndio. Quando aconteceu o grande incêndio do Algarve, já vos tinha falado, né? As cinzas chegavam à praia, né? Desde o Barrocal até à praia. Pronto, medidas de prevenção, onde já tínhamos visto atrás, torres de vigilância, pronto, a educação cívica, né? De forma que as pessoas possam evitar alguns comportamentos de negligência, sistemas de monitorização e de vigilância, com recurso a drones, recurso, digamos, a aeronaves também, correto planeamento e ordenamento das atividades nas áreas florestais, pondo lá qualquer tipo de árvore e alguma distância, maior responsabilização criminal também dos incendiários, tem acontecido, aumento, digamos, do tipo de penas, e uma gestão sustentável da floresta, que esta seria a principal, não é? Utilizar a floresta de forma a que ela possa ser sustentável e não abandonada. Pronto, nós vamos ficar por aqui em relação aqui a Portugal e na próxima aula iremos falar sobre a zona de floresta em Portugal. Tá? Vamos ficar por aqui, eu vou encerrar.